Existe um princípio tão simples, tão antigo e tão poderoso que pode mudar a forma como a gente vive, como a gente pensa, trabalha, prospera e se relaciona com Deus, com a vida e com nós mesmos. Mas o problema é que muita gente esqueceu esse princípio. E quando a gente esquece esse princípio, começamos a correr atrás de sucesso sem paz, dinheiro sem propósito, liberdade sem direção e uma vida rica por fora, mas vazia por dentro. Hoje nós vamos olhar para Deuteronômio 6, capítulo 6, e entender uma verdade muito profunda. Antes de construir uma vida rica, nós precisamos construir uma vida alinhada. Porque uma mente desalinhada pode até conquistar muitas coisas, mas não consegue desfrutar delas com paz. Deuteronômio 6 é um capítulo muito conhecido da Bíblia, mas muitas vezes nós lemos de forma rápida e não percebemos a profundidade dele. Ali Moisés está preparando o povo para entrar em uma nova terra, uma nova fase, uma nova realidade. E eles estavam saindo de uma mentalidade de escravidão para aprender a viver como um povo livre. E isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Porque muitas vezes nós também queremos entrar em uma nova fase. Queremos prosperar, queremos viver melhor, queremos ter paz, cuidar da saúde, vencer os bloqueios. Queremos ser livres do medo, da culpa, da escassez, da insegurança, da confusão. Mas existe uma pergunta importante. Será que a nossa mente está preparada para viver a liberdade que nós estamos pedindo? Porque uma pessoa pode sair de um lugar de prisão, mas continuar presa por dentro. Pode ganhar dinheiro, mas continuar com medo de perder tudo. Pode conquistar sucesso, mas continuar se sentindo insuficiente. Pode ter oportunidades, mas continuar sabotando a própria caminhada. Por isso, Deuteronômio 6 não fala apenas de mandamentos, ele fala de alinhamento interior. O princípio começa com ouvir. Deuteronômio 6, o texto começa dizendo: ouve, Israel. Antes de agir, antes de correr, antes de conquistar, antes de construir, existe uma ordem: ouvir. E isso é muito importante porque nós vivemos em um mundo onde todo mundo quer falar, quer provar, quer mostrar, postar, correr e vencer. Mas poucas pessoas param para ouvir. Ouvir a Deus, ouvir a consciência, ouvir a verdade, ouvir a própria alma, ouvir os sinais da vida, ouvir aquilo que o Criador já colocou dentro de nós. Muitas vezes a nossa mente está tão barulhenta que não conseguimos perceber o caminho. E quando a mente está cheia de medo, de culpa, de comparação e ansiedade, nós tomamos decisões ruins. A gente compra para preencher o vazio, trabalha demais para provar valor, enterra talentos por achar que não é capaz, abandona sonhos porque alguém disse que não daria certo. Mas Deuteronômio 6 nos chama de volta para o princípio. Primeiro nós precisamos ouvir. Porque quando nós ouvimos a verdade, a mentira começa a perder força. Quando nós ouvimos o Criador, a voz do medo diminui. Quando nós ouvimos a sabedoria, a pressa perde o controle. E quando nós ouvimos quem realmente somos, paramos de viver tentando ser uma cópia dos outros.
Depois de ouvir, precisamos amar com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Deuteronômio diz, ou Deuteronômio 6 diz que devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Isso não é apenas uma frase bonita, isso é uma ordem de organização interior. O coração fala dos nossos desejos. A alma fala da nossa identidade, pensamentos, sentimentos e direção. E a força fala da nossa energia, do nosso trabalho, das nossas atitudes e das nossas escolhas. Ou seja, a vida começa a entrar no lugar quando tudo dentro de nós aponta para o mesmo centro. O problema é que muitas vezes nós estamos divididos. Uma parte de nós quer crescer, mas a outra tem medo. Uma parte quer prosperar, mas a outra se sente culpada por desejar demais. Uma parte quer viver o propósito, mas a outra prefere agradar pessoas. Uma parte quer liberdade, mas a outra continua presa ao passado. E uma vida dividida se torna pesada. Por isso esse princípio é tão importante. Quando o nosso amor, nossa mente, nossa alma e nossa força estão alinhadas com o Criador, a vida deixa de ser apenas uma luta e começa a se tornar uma construção com sentido. Prosperidade sem alinhamento pode virar orgulho, riqueza sem sabedoria pode virar prisão, liberdade sem propósito pode virar vazio e sucesso sem alma pode virar cansaço. Mas quando nós colocamos Deus, a verdade, os princípios e o propósito no centro de tudo, a prosperidade deixa de ser apenas acúmulo e passa a ser ferramenta. Ferramenta para servir, para cuidar da família, para viver com dignidade, ajudar pessoas, desenvolver talentos, ter paz, construir algo que permanece. E depois vem o princípio esquecido, que é não esquecer. Um dos pontos mais fortes de Deuteronômio 6 é quando o texto alerta para o povo não esquecer. Moisés diz que eles entrariam em uma terra com casas que não construíram, poços que não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. Ou seja, eles viveriam em uma fase de abundância. Mas o perigo era este: quando tudo começasse a dar certo, eles poderiam esquecer quem os conduziu até ali. E isso também acontece com a gente. Às vezes, quando estamos na dor, buscamos direção, quando estamos sem saída, oramos, quando estamos precisando, nos humilhamos, quando estamos quebrados por dentro, pedimos ajuda. Mas quando a vida melhora, existe o risco de esquecer. Esquecer os princípios, a humildade, a origem, a família, os valores, a alma, o Criador. E quando esquecemos o essencial, podemos ganhar o mundo e perder a nós mesmos. Por isso, o título desse vídeo fala em construir uma vida rica sem perder a alma. Porque o verdadeiro sucesso não é apenas chegar longe, é chegar longe sem abandonar quem nós somos. Não adianta ter dinheiro e perder a paz. Não adianta ter reconhecimento e perder a saúde. Não adianta ter liberdade financeira e continuar preso no medo. Não adianta conquistar coisas e perder a presença de Deus, a simplicidade, a gratidão e o amor. A riqueza com sabedoria nasce quando lembramos todos os dias que tudo que recebemos precisa servir a um propósito maior. Também precisamos ensinar o caminho dentro de casa e dentro da rotina. Deuteronômio 6 fala para ensinar esses princípios aos filhos, conversar sobre eles em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isto mostra algo muito prático.
A transformação não acontece em grandes eventos, ela acontece na rotina. A nossa vida é formada pelo que repetimos todos os dias. O que nós pensamos todos os dias, o que nós falamos todos os dias, o que consumimos todos os dias, com quem andamos, como usamos o nosso tempo, como cuidamos do nosso corpo, como lidamos com o dinheiro, como reagimos diante dos problemas, como tratamos as pessoas quando ninguém está vendo. Muita gente quer uma grande mudança, mas continua alimentando os mesmos hábitos que as mantêm presas. Quer paz, mas alimenta a mente com confusão. Quer prosperidade, mas não organiza a vida financeira. Quer saúde, mas ignora o corpo. Quer liberdade, mas não aprende a dizer não. Quer propósito, mas não separa tempo para se conhecer. Deuteronômio 6 nos ensina que princípios precisam sair da teoria e entrar na rotina. Não basta saber, nós precisamos praticar. Acordar e lembrar, hoje eu escolho viver com consciência. Trabalhar e lembrar, meu trabalho é uma semente, não apenas um peso. Ganhar dinheiro e lembrar, dinheiro precisa de direção. Lidar com pessoas e lembrar, eu não preciso perder minha essência para agradar ninguém. Errar e lembrar, eu posso aprender sem carregar culpa eterna. Cair e lembrar, levantar também faz parte do caminho. Então, como nós podemos nos encontrar nessa caminhada chamada vida? Vamos trazer isso para algo bem prático. Primeiro, voltando para o silêncio. Nem todo encontro acontece no barulho. Às vezes nós precisamos desligar um pouco as vozes de fora para ouvir as vozes de dentro, ou a voz de dentro. Segundo, observando os nossos frutos. A vida que estamos vivendo hoje é resultado das sementes que plantamos ontem. Se não gostamos dos frutos, precisamos mudar as sementes. Terceiro, identificando nossos dons e talentos. Existe algo que fazemos com mais naturalidade, algo que nos toca, algo que nos chama, algo que quando praticamos parece que a vida flui melhor, e isso não é por acaso. Quarto, curando a relação com a prosperidade. Prosperar não é pecado. Ter uma vida melhor não é errado. O problema não é possuir recursos, o problema é ser possuído por eles. Quando o coração está no lugar certo, a prosperidade se torna uma bênção com direção. Quinto, organizar a vida por princípios, não por emoções momentâneas. Emoção muda, vontade muda, medo aparece, cansaço vem, mas princípios sustentam. Então, se queremos viver livres, precisamos perguntar: o que está governando nossas decisões? O medo ou a fé? A culpa ou a consciência? A comparação ou a identidade? A pressa ou a sabedoria? A escassez ou a confiança no processo? Essas perguntas podem parecer simples, mas elas revelam muita coisa. Porque muitas prisões não estão do lado de fora, estão na forma como pensamos, sentimos e escolhemos. Outro ponto é entender a mentalidade da liberdade. Deuteronômio 6 fala com um povo que estava aprendendo a viver livre. E aqui existe uma grande verdade. Liberdade não é fazer tudo o que queremos. Liberdade é não sermos dominados pelo que nos constrói. Ser livre é não ser escravo do medo. Não ser escravo da opinião dos outros, da comparação, do dinheiro, do passado. Não ser escravo de pensamentos que dizem que não somos capazes. A mentalidade de sucesso
que nasce dos princípios não é arrogante, ela é firme. Ela entende que nós recebemos dons, talentos, habilidades e capacidades e que esconder isso por medo também é uma forma de desperdício. A gente não nasceu apenas para sobreviver, nós nascemos para frutificar. Mas frutificar exige raiz. E a raiz de Deuteronômio 6 é esta: amar, ouvir, lembrar e praticar. Amar o Criador acima das distrações, ouvir a verdade acima do medo, lembrar dos princípios, mesmo na abundância, praticar na rotina, não apenas nos momentos de emoção. Quando fazemos isso, a vida começa a ganhar ordem. A mente fica mais clara, o coração fica mais leve, as decisões ficam mais sábias, o dinheiro ganha propósito, o trabalho ganha sentido, a família ganha direção e a alma encontra descanso. Também precisamos entender a prosperidade com propósito. Prosperidade verdadeira não é apenas ter muito. A prosperidade verdadeira é viver bem por inteiro. É ter paz para dormir, saúde para caminhar, sabedoria para decidir, alegria para agradecer, recursos para construir, tempo para viver, propósito para continuar e uma alma que não precisou ser vendida no processo. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 nos mostra que a abundância sem memória espiritual pode se tornar perigosa. Por isso, quando Deus nos permite crescer, não é para esquecermos dele. É para revelarmos ainda mais o que ele colocou em nós. Crescer não deve nos afastar da essência. Crescer deve nos aproximar dela. Quanto mais prosperamos, mais humildes precisamos ser. Quanto mais portas se abrem, mais consciência precisamos ter. Quanto mais recursos chegam, mais sabedoria precisamos desenvolver. Quanto mais liberdade conquistamos, mais responsabilidade precisamos assumir. Porque liberdade sem responsabilidade vira queda, mas liberdade com propósito vira legado. Talvez hoje nós precisamos parar e perguntar com sinceridade: em que área da nossa vida nos afastamos dos princípios? Onde estamos tentando vencer pela força, mas sem direção? Onde estamos buscando riqueza, mas deixando a alma cansada? Onde estamos carregando culpa que Deus já nos mandou entregar? Onde estamos com medo de crescer porque achamos que não merecemos? Deuteronômio 6 nos chama de volta para o centro, de volta para a verdade, de volta para o amor, para a consciência, para os princípios, para a essência. Nós não precisamos viver uma vida pesada para provar valor. Nós não precisamos carregar medo para sermos responsáveis. Nós não precisamos rejeitar prosperidade para sermos espirituais. Nós não precisamos perder a alma para construir uma vida rica. O Criador não nos deu dons para enterrarmos. Não nos deu inteligência para viver presos. Não nos deu força para vivermos pequenos. Não nos deu vida para apenas atravessarmos os dias sem sentido. Existe uma nova terra esperando uma mente nova. Talvez a grande mudança comece quando a gente decide ouvir de novo. Ouvir a Deus, ouvir a verdade, ouvir a sabedoria, ouvir aquilo que a nossa essência já sabe, mas que o medo tentou silenciar. Então, que Deuteronômio 6 não seja apenas um capítulo lido, mas que seja um chamado.
Um chamado para viver com mais presença, com consciência, verdade, coragem, gratidão e propósito. Que a gente cresça, sim. Que a gente prospere, sim. Conquiste, sim. Tenhamos uma vida rica, sim. Mas que nunca percamos a alma no caminho. Porque a maior riqueza não é apenas o que temos nas mãos, é quem nos tornamos enquanto caminhamos. Quando a mente é liberta pela verdade, quando o coração está alinhado com o Criador e quando a vida é guiada por princípios, a prosperidade deixa de ser um peso e se torna uma missão. Nós podemos ser livres, viver em paz, desenvolver nossos talentos, construir uma vida melhor, vencer as crenças limitantes, sair da escassez, crescer com sabedoria, mas tudo isso começa com esse princípio esquecido: ouvir, amar, lembrar e praticar. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.